É natural que não queiramos sofrer. Porém, quando refletimos sobre a passagem de Jesus que diz que são bem-aventurados os aflitos, percebemos que mesmo diante dos grandes padecimentos, sempre devemos ser gratos a Deus. Você irá entender melhor sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos, especialmente aqueles que estão passando por momentos de dificuldades e de sofrimentos, tá bom? Vamos agora para mais um vídeo do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita, comentando hoje sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é bem extenso, então iremos separar em duas partes esse vídeo. No próximo iremos comentar sobre as instruções dos Espíritos acerca desse tema. Vamos nos concentrar agora sobre os esclarecimentos organizados por Allan Kardec sobre a temática das bem-aventuranças das aflições, tá certo? Percebemos então inicialmente que Jesus, conforme está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, disse: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos da justiça, pois que serão saciados. Essa bem-aventurança das aflições só pode ser bem compreendida quando entendemos a justiça de Deus, a justiça por trás dos sofrimentos. E como compreender bem isso? Vemos diariamente aparentes injustiças, não é verdade? E ficamos a nos perguntar então, por que Deus permite que algumas pessoas tenham apenas sucessos, êxitos na sua vida, enquanto para outros apenas problemas e dificuldades surgem no caminho? Aqui no início do capítulo diz: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Isso porque, enquanto nós estivermos focados em encontrar essa recompensa nas conquistas materiais, sempre teremos a sensação de vazio, porque afinal de contas, a cada dia surgem novas tecnologias, novas invenções, vemos pessoas se destacando em aspectos da sociedade que gostaríamos de ter êxito e ficamos com aquela pontinha de inveja, ficamos com o orgulho ferido e dificilmente encontramos a tranquilidade espiritual. Porém, quando nos concentramos na realidade do espírito, que é precedente e ainda persiste após a morte desse corpo físico, veremos que tudo tem uma lógica. Mas para isso, precisamos ter compreendido bem aquilo que já comentamos no capítulo anterior, que é de que na casa de meu pai há muitas moradas, e também no capítulo de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. Se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui o card para que você possa assistir. E ao final do vídeo também deixarei a playlist dos outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que já comentamos até aqui, tá bom? Partindo desse pressuposto de que nós temos, a reencarnação, entendemos então que todas as vidas são solidárias umas com as outras. Aquilo que praticamos de bom ou de ruim na vida anterior irá repercutir nas vidas subsequentes. É importante destacar que nem sempre essa consequência ocorre de maneira imediata. Você, na vida passada, foi um criminoso e agora, nessa vida atual, necessariamente já irá pagar por todos esses crimes. Deus compreende que nós necessitamos aí de várias encarnações para poder nos aperfeiçoar. E aí estabelece, digamos assim, um crediário divino, onde em vez de você pagar todo o seu débito em uma única prestação, você vai parcelar aí em várias reencarnações, ao longo das quais você vai ter a oportunidade de resgatar esse débito, seja pelo amor ou pela dor. Lembrando que é bíblico, aquela mensagem que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Esse amor, porém, não é uma graça divina de forma injusta que vai escolher um ou outro dos seus filhos para perdoar, enquanto os outros irão padecer indefinidamente no fogo do inferno. Ao contrário, esse amor que cobre a multidão dos pecados é o amor que nós praticamos em favor do nosso próximo. Nós podemos resgatar os erros pretéritos
desta maneira também, identificando nossa falha, nos arrependendo do nosso erro e procurando corrigir na pessoa daquela vítima mesma, se for possível, ou de outras pessoas em condições semelhantes. Por exemplo, uma pessoa que pratica o aborto, que é um crime, hediondo aí contra a lei de Deus. Ela, como todos nós, tem a possibilidade de se redimir desse erro, seja amando filhos dos outros, seja procurando gerar novos filhos pelo seu ventre, seja dedicando-se a uma causa social ligada à criança, ou também a qualquer outro tipo de causa social que ajude a humanidade e que, através dessa vivência para o outro, venha a purificar o seu espírito desse comprometimento adquirido diante desse crime já mencionado. Isso porque, como diz aqui no Evangelho, Deus é soberanamente bom e justo e, consequentemente, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. E é por isso que, aparentemente, uns sofrem mais do que os outros, porque aqueles que estão sofrendo hoje estão resgatando débitos do passado. E aqueles que estão aí, aparentemente, com tudo dando certo em suas vidas, estão em oportunidades de experiência. Porque é importante lembrar isso também. Nem todas as encarnações são apenas de provas e expiações. Há encarnações de experiências em que o indivíduo vem para ser testado diante daquela situação em que ele se encontra. Na experiência de ser pobre, na experiência de ser rico, de ser branco, de ser negro, de ter nascido em um país rico ou país pobre, em um local frio ou quente, em uma condição de superioridade ou inferioridade no local de trabalho, e assim vamos sendo testados nessas várias oportunidades e procurando extrair de cada uma delas o aprendizado necessário para a nossa evolução espiritual. E em relação às aflições, nós temos dois tipos de causas. As causas atuais, que decorrem de atos praticados ou de omissões que deixamos ocorrer em nossas vidas nesta encarnação, ou por causas anteriores de vidas passadas. No que diz respeito às causas atuais, o Evangelho pontua algumas que estão sempre aí perceptíveis no nosso dia a dia, como por exemplo, dizendo que muitos homens caem por sua própria culpa, quando, por exemplo, se arruinam por falta de ordem na sua vida, nas suas despesas, pessoas que levam a vida de maneira imprevidente, de maneira pródiga, gastando tudo o que tem sem pensar no dia seguinte. Não é porque Jesus nos lembra aqui de olhar os lírios do campo, de olhar os pássaros do céu, que devemos agir como eles totalmente, no sentido de não pensarmos no dia seguinte. Devemos ter fé em Deus, mas também devemos usar a nossa razão para nos acautelarmos diante do futuro. Não quer dizer com isso que devamos acumular muito dinheiro pensando apenas em ter um futuro tranquilo e promissor, mas sempre com equilíbrio. Reservarmos uma certa quantia para nossas despesas, porém deixarmos também sempre uma quantia, tanto financeira como de tempo, para nos dedicarmos ao próximo que está sofrendo de alguma maneira. A nossa vida não pode girar apenas em torno do nosso umbigo e dos nossos familiares, aos quais estamos ligados pelos laços biológicos. A nossa família é uma família espiritual, que abrange toda a humanidade, como comentamos já no vídeo passado. Tem também aqueles sofrimentos, aquelas aflições que decorrem de uniões de casais de forma precipitada. Pessoas que se unem apenas por atração sexual, por atração física ou por interesses monetários, sem procurar conhecer bem o outro antes de unir-se definitivamente, sem procurar entender as suas afinidades, porque se a lei física do mundo material diz que os opostos se atraem, no mundo espiritual essa lógica se inverte.
os afins se atraem. É muito complicado quando temos que viver sob o mesmo teto com pessoas que têm ideais diferentes demais dos nossos, porque aí terminamos atraindo para nossas vidas um sofrimento muito grande. Se estivermos diante dessa situação e não pudermos evitar, obviamente temos que aprender a conviver com isso, porque é algo que já está em nosso planejamento reencarnatório. E Deus permite que esses espíritos com atrações diversas, interesses variados convivam no mesmo ambiente para que possam se ajudar a dirigir as suas vocações e os seus interesses, sempre buscando aí uma maneira de chegar ao caminho de Jesus, ao caminho que leva à nossa espiritualização. É importante destacar também que muitas doenças e enfermidades que padecemos atualmente decorrem de atos do nosso dia a dia desta encarnação. Excessos de alimentação, do consumo de álcool, de cigarros, entorpecentes e também de sentimentos mal administrados. Quando guardamos rancor, inveja, ódio, ciúme em nosso coração, tudo isso pode virar doença psicossomática. Daí muitos cânceres, gastrites e outros tipos de doença resultam dessa prática de não saber administrar bem as suas emoções. E outro padecimento muito grande que o Evangelho destaca aqui é dos pais que sofrem pela ingratidão de muitos dos seus filhos. Ocorre que grande parte desses pais sofrem por omissões ou por excessos da forma em que educaram seus filhos. Eu vou ler aqui esse pequeno trecho que eu acho muito marcante e serve de alerta a muitos pais que acham que educar bem é dar a seus filhos tudo o que eles querem. É só pensarmos o seguinte: Deus nos dá tudo o que pedimos? Não, certamente que não. Mas nos dá sempre tudo o de que necessitamos, mesmo quando aparentemente é uma aflição. E Deus é nosso Pai maior, é nosso maior exemplo de amor paterno. Então precisamos aprender com essa lógica divina e ao mesmo tempo aplicar na educação dos nossos filhos. No Evangelho diz o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Olha só, esses excessos produzem a secura do coração e por isso é muito comum vermos pais que estão aí já ficando idosos e que estão totalmente esquecidos pelos filhos e se perguntam: meu Deus, onde eu errei? Fiz de tudo pelo meu filho, dei tudo que ele sempre quis. Mas pode ter sido aí, justamente aí, onde você errou. Saibamos amar, mas com equilíbrio. Educação, limites e disciplina têm que estar sempre de mãos dadas na boa orientação dos nossos filhos. É importante destacar também que Deus quer que todos nós progridamos, que todos nós evoluamos como espírito, e os sofrimentos trazem aí uma grande oportunidade de crescimento espiritual para cada um de nós, porque dá a cada um de nós a oportunidade de vivermos experiências e sabermos bem administrar as nossas emoções. Eu vou mostrar para vocês aqui uma passagem de um livro belíssimo. Não é um livro espírita, mas vale por um livro espírita, digamos assim, que é esse gigante aqui, ó, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Este livro aqui é um livro maravilhoso e com muitas lições de cunho espiritual. Bem no início do livro 5 desta obra maravilhosa, intitulado Excelência da Desgraça, nós vemos uma grande lição sobre a importância das provas e expiações.
Neste capítulo, Victor Hugo começa a falar sobre a vida de um personagem que é até um pouco secundário na história, chamado Marius. Marius Pontmercy. Não sei se é bem essa pronúncia, desculpem aí meu péssimo francês. Mas o Marius, ele vem passando aqui por um momento muito difícil, de grandes provações, por falta de condição até mesmo de adquirir o básico para a sua sobrevivência. Ele começa a ter dificuldade de obter até mesmo alimentos. E encontramos aqui uma passagem muito bonita quando fala sobre o quanto podemos tirar proveito destes sofrimentos. Victor Hugo diz o seguinte: a vida, a desgraça, o isolamento, o abandono, a pobreza são campos de batalha que têm seus heróis. Heróis obscuros, às vezes maiores que os heróis ilustres. Assim se criam naturezas firmes e raras. A miséria, quase sempre madrasta, algumas vezes é mãe. A privação gera o poder de alma e de espírito. A miséria alimenta a altivez. O infortúnio é um bom leite para os magnânimos. Então mostra aqui que esse sofrimento traz a oportunidade do crescimento espiritual. Mas para isso precisamos que saibamos sofrer. Sofrer com resignação. Sofrer sem revolta. E é por isso também que ele diz o seguinte: a admirável e terrível provação da qual os fracos saem infames e os fortes saem sublimes. Porque aquela provação em que você é um fraco, que você se revolta, que você se rebela, que você recorre ao suicídio, você vai perder todo o mérito dessa provação e vai se comprometer ainda mais espiritualmente, adquirindo mais débitos para resgatar. Por outro lado, se você consegue superar isso com ânimo, com esperança, com fé em Deus, você vai sair daí forte, sublimado, um espírito maior, digamos assim, na sua condição espiritual. E ele fala também que essa onda de sofrimentos na qual muitas vezes nos vemos incluídos são um cadinho em que o destino lança o homem todas as vezes em que quer obter um miserável ou um semideus. Então, quando nós fracassamos, estamos aí como que na condição de miseráveis espirituais. E quando obtemos êxito, estamos aí sendo semideuses, porque como disse Jesus, vós sois deuses, todos vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Prosseguindo aqui no Evangelho, diz o seguinte, quanto às causas anteriores às aflições, que quando nós não encontramos o motivo do nosso sofrimento na atual encarnação, certamente ele tem que estar numa vida passada, porque Deus não vai nos fazer sofrer sem um motivo justo para isso. E aí, por exemplo, nos indagamos como Deus permite que algumas crianças faleçam nos primeiros dias de vida em condições de tanto sofrimento, se nada fizeram para se comprometer. E diz o seguinte: o homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então a dor, ela é um aviso, um sinal para cada um de nós, para que reflitamos em que precisamos mudar em nossas vidas. Por qual motivo Deus permite que estejamos passando por um certo sofrimento? Por que estamos tendo um revés financeiro? Qual o motivo daquela doença que desperta no nosso organismo repentinamente e vem ali trazer tantas preocupações para nossas vidas? Por que Deus levou de volta para o mundo espiritual aquele serzinho querido que tanto amamos em nosso lar? Ou porque Deus permite que o nosso pai tenha desencarnado, a nossa mãe, enquanto nós ainda somos tão jovens e gostaríamos de permanecer com eles em nossas vidas?
Tudo tem um motivo. Quem sabe em vidas passadas nós fomos responsáveis por dizimar muitos pais e famílias, deixando aí crianças sofrendo sem ter um pai, sem ter uma mãe para ajudar na sua educação. Ou quem sabe nós comprometemos o nosso perispírito nas vidas anteriores por abusos de álcool, de cigarro, de excessos com drogas, e hoje não fazemos uso desses entorpecentes e não praticamos esses excessos, mas ainda trazemos conosco as marcas desse passado de tantos males que praticamos ao próximo e a nós mesmos. E aqui continua falando: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Então, muitas vezes, espíritos reencarnam obrigatoriamente para passar por provações, que são aqueles espíritos endurecidos que têm que despertar de alguma maneira. Por outro lado, encontramos situações de espíritos que pedem a oportunidade de reencarnar em situações difíceis para poderem resgatar débitos do passado. E além disso, temos espíritos que não precisariam nem mais encarnar na Terra, mas que aceitam vir novamente, de modo a servirem de exemplo, de farol, na encarnação de muitos espíritos que estão aqui com eles e que estão necessitados desse auxílio para superarem as provações pelas quais terão que passar. Aqui no Evangelho, uma outra passagem que merece destaque diz o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Veja só, a dor, o sofrimento são ferramentas utilizadas por Deus para ativar o nosso progresso. É através do sofrimento, da dificuldade, do esforço que nós evoluímos mais rapidamente. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Por quê? Como falei agora há pouco, muitas vezes o espírito escolhe passar pela prova para servir de exemplo ou para testar-se em algum aspecto em que ainda tem ali dúvida se realmente já atingiu a sua perfeição espiritual. Diz aqui ainda: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. As provações da vida são o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua cura que está próxima. Eis aqui, meus amigos, a verdadeira essência da bem-aventurança dos aflitos. Sejamos gratos a Deus. Sei que é difícil, procuremos aprender com Francisco de Assis, que chamava até a dor de amiga, e cultivemos em nós essa gratidão. A gratidão por estarmos encarnados nesse mundo com a chance de redimir os erros do passado. A gratidão por Deus nos dá essas dificuldades e sofrimentos como oportunidades de crescimento espiritual, como missões que temos que enfrentar para demonstrar que estamos capacitados a retornar ao mundo espiritual em uma condição melhor e mais habilitados a colaborar na obra de Deus. E muitos então se perguntam por que, já que tem essa solidariedade entre as encarnações, por qual motivo eu não me recordo da minha vida passada? Primeiramente, é importante destacar que não teríamos como gerenciar tantas memórias das diversas vidas passadas e que isso levaria a uma dificuldade ainda maior de nos reconciliarmos com aqueles a quem prejudicamos
ou por quem fomos prejudicados. De todo modo, o fato de não lembrarmos não quer dizer que não gere influência na vida atual. É só compararmos, por exemplo, com as experiências da primeira infância que nós tivemos aqui na Terra, digamos, de 0 a 2 anos de idade, de cujas experiências sequer nos recordamos em sua grande maioria. Não obstante, os estudiosos ressaltam que esta fase da vida é a mais importante para determinar a saúde mental da pessoa ao longo da sua encarnação. E hoje, então, podemos sofrer males emocionais, alguns até males físicos por serem doenças psicossomáticas, que não entendemos o motivo e que têm origem lá na primeira infância. E que quando vamos realizar uma terapia, uma psicanálise com profissionais capacitados, terminamos por identificar lá nessas raízes que estão escondidas no nosso inconsciente. E que quando começamos a conversar sobre isso, vamos despertando essas lembranças e vamos entendendo a origem desse sofrimento atual, percebemos que o fato de estarem ali, escondidos no nosso inconsciente, não impede que isso continue a nos perturbar, continue a gerar as consequências desse trauma que ficou ali abafado. Do mesmo modo, experiências positivas de autoestima, de otimismo e de cuidado que tivemos nessa primeira infância terminam por gerar, quase sempre, um adulto mais seguro de si, mais autoconfiante, mais solidário com aqueles que estão em seu entorno. Então, meus amigos, é por isso que Deus permite o esquecimento também como uma grande bênção para aquele que vai reencarnar. Chico Xavier dizia que se você não tem saúde do corpo, se você não tem uma boa condição financeira, se a sua família não é um local agradável para viver, você pode achar que não tem nada para agradecer a Deus. Mas só o fato de você estar encarnado, abençoado, com o manto do esquecimento das faltas passadas, já é um grande motivo para agradecer. Uma legião enorme de espíritos estão atualmente no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar para ter essa bênção do esquecimento das faltas passadas, do arrependimento que remoe ali na sua mente como um fogo que abrasa o seu espírito. Então louvemos a Deus sempre, nem que seja pela bênção do esquecimento e a oportunidade de recomeçarmos uma nova existência. E por isso fala aqui também dos motivos de resignação, dizendo o seguinte, em uma passagem muito bonita do Evangelho que eu destaquei: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Veja só que inversão de perspectiva o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Ao contrário de querermos fugir do sofrimento e de lastimá-lo, de nos revoltarmos com Deus por ele, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, diz o Evangelho, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o seu senhor permite que a pague de maneira parcelada, o que pague apenas uma pequena parcela dela como forma de quitar a dívida. Porém, destaca aqui, se murmurarmos as aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus por injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Daí porque Jesus dizia que todos os erros podem ser perdoados, que todas as falhas podem ser corrigidas, mas que a falha contra o Espírito Santo é a mais difícil de redimir. Esse Espírito Santo é o esclarecimento espiritual que nós temos. Quando nós temos esse esclarecimento, esse conhecimento
e desperdiçamos essa oportunidade nos lamentando e blasfemando contra Deus, no mundo espiritual isso vai nos trazer um arrependimento tão grande que teremos uma dificuldade enorme de conseguirmos lidar com isso. Obviamente, mais cedo ou mais tarde também superaremos este obstáculo. E finalizando aqui a nossa conversa de hoje, vamos comentar rapidinho sobre o suicídio e a loucura, que é um tópico importantíssimo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque milhares de pessoas anualmente tentam fugir do sofrimento por essa porta falsa do suicídio e terminam acarretando para suas vidas muito mais sofrimento. Porque, meus amigos, não há na Terra nenhum sofrimento, por maior que seja, que se equipare ao sofrimento do suicídio. Enquanto aqui estamos, podemos usufruir da luz do sol, da brisa que Deus nos possibilita, da visão do mundo material aqui, das plantas, dos animais, ou se formos cegos, podemos usufruir da companhia de um ente querido, podemos usufruir de uma noite de sono, por mais curta que seja, podemos sentir a presença de um amigo ao nosso lado. Mas quando estamos no mundo espiritual, resgatando os débitos da condição de suicida, de modo geral, temos uma dificuldade muito grande de encontrar um momento de paz, de conciliarmos o nosso raciocínio até mesmo para fazer uma prece, de termos ali uma vibração positiva de um amigo ou sentir o calorzinho do sol em torno de nós. A dor de um espírito suicida é a dor daquele que se arrepende de ter cometido o crime mais grave, que é tentar extirpar uma vida que foi criada por Deus. A sua própria vida é uma falta de confiança em Deus e, acima de tudo, uma ingratidão. Portanto, tiremos da nossa mente sempre qualquer mancha, qualquer possibilidade que venha no nosso pensamento dessa ideia de suicídio. Coloquemos essa ideia para longe, substituindo sempre por um pensamento de otimismo e de esperança. Porque se Jesus, que é nosso guia e modelo da humanidade, veio a esse mundo apenas para dar e vivenciar o amor e desencarnou aqui em uma condição tão difícil, mas não desistiu e mesmo na cruz rezou por todos nós, por que iremos então deixar de confiar na promessa do nosso Mestre? Sigamos adiante sempre com bom ânimo. E diz aqui, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. E é por isso que o Espiritismo nos dá essa colaboração maravilhosa de nos mostrar que, por maiores que sejam os nossos sofrimentos, após esta encarnação, retornaremos ao mundo espiritual e lá receberemos a recompensa pelos bons atos que praticamos aqui. E por mais longa que seja a nossa existência, por mais que vivamos 100 anos, 110 anos, 120 anos de sofrimento, nada disso passa de um dia comparado com a eternidade do Espírito. Então, meus amigos, bem-aventurados os aflitos é o convite, a convocação de Jesus para que tenhamos fé, resignação, confiança em Deus e que jamais desistamos de persistir na prática do bem e na nossa reforma íntima. Espero ter colaborado um pouco com todos e peço mais uma vez que deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem essa mensagem de esperança com aqueles amigos, com os conhecidos que estão passando por momentos difíceis, que perderam um ente querido, que estão nos hospitais, que estão tendo que lidar com doenças terminais, que estão tendo que lidar com a ingratidão dos filhos ou com a traição de um cônjuge, com um revés financeiro, porque tudo isso é aflição no nosso dia a dia. Leve essa mensagem de esperança para que assim colaboremos na superação desses obstáculos com fé, com confiança em Deus sempre, que é o mais importante. Vou deixar aqui no final, na tela de fundo desse vídeo, uma sugestão de vídeo e a playlist do Evangelho segundo o Espiritismo para que você possa continuar acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigado mais uma vez.
Fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo